Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 7, os versículos 18 a 23. Nós estamos falando sobre as respostas de Jesus no Evangelho de Lucas. E hoje nós vamos ver alguém duvidando de Jesus, que nós podemos duvidar que essa pessoa tenha dúvida, mas duvidou. Aqui, quem nunca duvidou? Aqui, quem nunca teve dúvidas? E a pergunta, antes de lermos o texto, é essa: você, em algum momento da sua vida, começou a acreditar em suas dúvidas? E a duvidar das suas certezas? Olha que pergunta. Em algum momento da sua vida, você começou a acreditar em suas dúvidas e a duvidar das suas certezas? Como Jesus responde às nossas dúvidas? Lucas, capítulo 7, versos 18 a 23. E o texto nos fala exatamente assim: todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E agora o último: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim, em Jesus, motivo de tropeço. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, estamos desejosos de ouvir a Tua voz. E nesta noite, que a Tua promessa e a certeza que o Senhor cumpre tudo que fala, possa nos reconduzir no caminho da fidelidade, da confiança. E Deus, dissipa todas as dúvidas, tira, Senhor, de nós qualquer situação de duvidar do Teu amor, da Tua graça, e que o Senhor cuida de cada um de nós. Deus, dá-nos convicção para vivermos o nosso dia a dia com determinação, com fé, como o Senhor espera que cada um de nós possa viver. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, a primeira coisa que nós olhamos na história de João Batista é que quando a mãe dele estava grávida, Isabel, ela recebeu visita de quem? De Maria, mãe do Salvador. E qual foi a reação da criança no ventre da mãe? A Bíblia fala que ele pulou, ele se exaltou. Então, desde o ventre, João Batista sabia que Jesus era o Messias, era o seu primo, cresceram provavelmente juntos. Nós vamos ver um outro momento, vamos ver quem era João Batista. Eu vou pedir o pessoal para nos ajudar aí na multimídia. Nós vamos ver quem é João Batista. João Batista, queridos, ele era alguém que... Quem foi João Batista? Vamos colocar os versículos aí, por favor. Nós vamos ver que
o anjo do Senhor profetizou a vinda dele. Além dele ter tido essa reação com Jesus, ele também era aquele que se tornou precursor, aquele que preparou as pessoas, o mundo, para que Jesus pudesse se manifestar como Salvador, como Messias. Olha o que está escrito. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pai de João Batista, que era um sacerdote, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Então, Lucas, ele já fala exatamente sobre João, até o nome dele, como foi dado, que significa Deus é gracioso. E temos esse texto também, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto. Continua o texto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Lucas capítulo 3, verso 4, se referindo a Isaías 43. Ou seja, João Batista veio preparar a vinda de Jesus como Messias, e ele tinha uma mensagem de julgamento. E essa mensagem complicou com João Batista. Qual era a mensagem de João Batista? Vamos ver também na sequência, eu peço a ajuda do pessoal lá para passar para nós, por favor. Qual era a mensagem de João Batista? João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras. Gente, mas quem quer ouvir esse tipo de mensagem? A pregação de João era essa: raça de víboras. Era quase que um xingamento. Era uma mensagem de julgamento, de juízo. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Quem deu a entender para vocês que vocês podem viver de uma forma displicente, sem o julgamento de Deus? Produzam frutos dignos de arrependimento. A mensagem de João Batista, então, era: arrependam-se, raça de víboras. Vamos continuar, eu peço ajuda do pessoal lá. E ele pregando, ele incomodou muita gente, e gente importante. Aqui o texto vai dizer: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, ou seja, João tinha repreendido o grande líder da época, que ele não poderia viver com a esposa do seu irmão. Ele tomou a esposa do irmão dele. E por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. E acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Nós vemos aí em Lucas 3, 19 e 20. Esse é o contexto, para nós entendermos que João tinha uma mensagem firme de julgamento, de juízo. E o que acontece no capítulo 7? Capítulo 7, antes do texto que nós lemos, Jesus havia curado o oficial de um romano. Isso com certeza trouxe uma interrogação para João: como assim? A minha mensagem é mensagem de julgamento, e vem Jesus com uma mensagem de amor, curando um servo de um inimigo nosso. Na sequência, Jesus ressuscita o filho da viúva. Nós não sabemos por que João, ele ficou com dúvidas se Jesus era realmente aquele que haveria de vir. Mas o texto nos fala que ele foi informado de todas essas coisas. A fama de Jesus tinha chegado para João. E chegou aonde? Dentro da prisão. João estava onde? Preso. Preso porque pregou o evangelho. Então João Batista, cheio de
de fé, de confiança, agora na prisão, ele começa a ter dúvidas. Será que esse é o Jesus mesmo? Por que será que ele teve dúvidas? Primeiro ponto a se destacar, ele era ser humano como eu e você. Às vezes nós olhamos para alguns heróis da Bíblia e falamos, olha que pessoas são ETs de outro mundo, de outras galáxias. Mas não, era ser humano como eu e você. Assim como eu e você podemos ter dúvida, por incrível que pareça, João Batista, por mais que ele andasse com Deus, por mais que ele tivesse uma pregação, ele é ser humano e poderia ter dúvidas. Segundo motivo, pode ter sido que nós já apresentamos, que ele esperava, a expectativa dele era que a mensagem de Jesus seria próxima da dele, de juízo. Então a expectativa em relação a Jesus ficou frustrada. Um terceiro motivo agora poderia ser o fato dele estar preso, Jesus fazendo tanta cura, não poderia libertá-lo da prisão. E queridos, eu acredito que a maioria de nós aqui nunca esteve numa prisão, mas estar cerceado da sua liberdade, estar numa prisão, não é uma coisa muito fácil. E principalmente uma pessoa inocente. Não é uma coisa muito fácil. Então, eu não sei qual é a prisão, não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei o que tem suscitado, levantado as dúvidas na sua vida, mas a primeira coisa que nos conforta é saber que João Batista, um grande homem de Deus, passou também por essas lutas. Ele também teve dúvidas. Mas como que ele enfrentou? Vamos aprender um pouco mais com o texto. Eu vou pedir o pessoal também da multimídia para nos ajudar no primeiro ponto, por favor. E nós vamos ver quais foram as experiências de João Batista com Jesus. Coloca aí para nós o versículo. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse... Gente, a dúvida de João foi depois de tantas experiências com Jesus. Então, às vezes você tem uma caminhada com Jesus, ou está iniciando a sua caminhada com Jesus, as dúvidas podem surgir, como aconteceu no caso dele. Olha o que João disse. Vamos dar sequência aí no texto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. João Batista já tinha olhado para Jesus e dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que está com dúvida agora? Vamos ver o outro versículo? Agora, queridos, João Batista teve a experiência de batizar Jesus. Olha que experiência fantástica. Às vezes você já teve experiências fantásticas com Deus e pode ser que passe por um momento de dúvidas, como aconteceu com João Batista. Mas preste atenção o que aconteceu no batismo de Jesus. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia. O que a voz dizia? E João ouviu. Você é meu filho amado, se dirigindo a Jesus, em você me agrado, em quem me comprazo. Ele ouviu uma confirmação do céu, que Jesus era o Filho amado, em quem Deus, ele poderia se alegrar, em quem me comprazo. E agora, um momento de dúvidas. Nós passamos por momentos difíceis, tanto eu quanto você. Mas vamos aprender com o texto, vamos seguir em frente. Pode colocar para nós. Primeiro ponto que eu quero destacar hoje à noite. Temos o desejo de confirmação. Por incrível que pareça, o ser humano, ele já teve encontro com Jesus, ele sabe quem é Deus, mas de vez em quando ele precisa de mais confirmação. Ele precisa de mais certezas. Vamos ver os versículos, de novo, os mesmos que nós lemos, mas relacionados a esse ponto.
Todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. Quais coisas? Aquelas que nós já destacamos, que foram narradas anteriores a este acontecimento em si. A cura do servo oficial romano, ressuscitou o filho de uma viúva. Então, tudo foi relatado para João. E João, chamando 2 deles, disse o seguinte, verso 19, por favor. Enviou-os ao Senhor, a Jesus, para perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Surgiu uma dúvida. Quantos de vocês já leram o livro O Peregrino? Não precisa levantar a mão, não. Esse livro é provavelmente o livro mais lido no mundo depois da Bíblia. Todo cristão deveria ler o livro O Peregrino. Foi escrito por um pastor batista. Esse pastor foi preso na Inglaterra 3 vezes. Por que ele foi preso? Porque ele pregava o evangelho. Você vai me perguntar, mas a Inglaterra não era anglicana? A Inglaterra proibia qualquer tipo de pregação ou de uma pessoa falar sem autorização da igreja anglicana. Porque a igreja anglicana, na época, estava vinculada ao rei. E quem pregava era preso. E John Bunyan, ou alguns vão ler John Bunyan, não tem problema, ele foi preso uma vez, foi alertado: não pregue, senão você vai ser preso de novo. E sabe o que ele disse? Ainda que eu seja preso, se eu for solto, no outro dia eu estarei pregando. Por isso que ele foi preso 3 vezes. Isso foi em 1670 e poucos, ou seja, muitos anos atrás. Há muitos anos. E nesse livro, O Peregrino, é uma história de todos nós. Ele fala que teve um sonho, o escritor, e sonhou com um cristão, com uma pessoa que tinha o nome de cristão. Cristão. No Brasil, em português, nós não vemos muita gente com o nome de cristão. Mas em inglês, é muito comum você ouvir falar que tem gente com o nome de Christian. Até aqui no Brasil, Christian. Mas que significa cristão. E esse cristão, ele sai de uma cidade que foi condenada e ele vai para a cidade celestial. E ele narra esse caminho. Eu vou encurtar, claro, a narração desse livro, mas eu quero destacar algo que tem a ver com a nossa mensagem aqui. Num dado momento, depois de passar por várias experiências, cristão estava junto com outro que chamava, na nossa versão aqui em português, esperançoso, hope em inglês, né? E os 2 foram presos pelo gigante do desespero. Quantas vezes eu e você somos presos pelo gigante do desespero? E eles foram lançados na masmorra da dúvida. Eles tinham atravessado vários problemas, vencido vários obstáculos, estavam perto de alcançar a vitória completa em Cristo. Mas aí apareceu esse gigante do desespero, que os lançou na masmorra da dúvida. Eles estavam presos. E John Bunyan, ele narra que, esperançoso, colocou a mão no bolso e encontrou uma chave. E essa chave estava escrita assim: promessas cumpridas, promessas. E essa chave abria o cadeado e dava liberdade para eles.
Quando nós cremos que Jesus é a cura e cantamos e declaramos, quando nós cremos que todas as promessas dele são cumpridas, por incrível que pareça, abre-se o cadeado da dúvida e somos libertos do gigante do desespero. João Batista estava numa prisão. E essa prisão de João Batista já teve as lágrimas no chão de muitos outros que pela fé, romperam em fé, mas passaram pela mesma situação que João Batista estava enfrentando. Então nós não podemos julgar e dizer, João Batista, mas como assim você ter dúvida? É algo que eu e você, todos nós estamos sujeitos. Mas pelo fato de João Batista ter passado e recebido de Jesus toda a direção, assim como nós lemos no livro O Peregrino, eles foram capturados pelo gigante do desespero, caíram na masmorra da dúvida, mas foram libertos, porque creram nas promessas. Segundo lugar, eu quero destacar, no texto que nós lemos, devemos saber onde recorrer. Quando uma pessoa tem dúvida, ela pode recorrer a várias coisas. Ela pode sair da igreja, ela pode abandonar o evangelho. Vocês imaginam que uma boa parte das pessoas que se auto-identificam como... A pessoa fala assim, olha, eu sou um ateu. Quando ela fala isso, você sabe que muitas dessas pessoas, elas tiveram algum momento de dúvida ou uma decepção, com uma expectativa que não foi realizada em relação a Deus. E aí vem essa dúvida. E a pessoa opta pelo ateísmo. Quando os homens chegaram a Jesus, João Batista pediu que eles fossem aonde buscar equacionar, acabar com essa dúvida. Eles foram aonde? Em Jesus. Seja sincero com Jesus. Jesus, há algo que eu não estou entendendo. Há algo que não está fazendo sentido para mim. Jesus, eu preciso de uma ação do Senhor na minha vida. Porque no momento eu não consigo enxergar nada, é só neblina da dúvida. E disseram, João Batista nos enviou para perguntar, o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Muitas vezes a nossa dúvida é com relação, será que Jesus ele é poderoso mesmo? Será que... O será da vida. Terceiro lugar, eu quero destacar também, somos confortados com a demonstração do poder de Jesus. Eu queria levantar nessa hora aqui, nesse momento, nessa mensagem, e não foi possível. Eu queria que alguém que tivesse uma letra bonita, escrevesse na cartolina, por exemplo, um cartaz escrito assim, infarto, no meu caso, né, eu levantando o cartaz. E no mesmo momento eu virasse o cartaz e escrito assim, curado pelo poder de Jesus. Eu gostaria que a Neuza tivesse o cartaz aqui também, escrito assim, câncer no intestino e virado curada pelo poder de Jesus. Eu queria que casais estivessem aqui à frente e tiveram dificuldades no casamento, e Deus fez um grande milagre, e eles pudessem virar casamento destruído, casamento restaurado por Jesus. Eu gostaria que tivesse aqui à frente pessoas que tivessem escrito no cartaz, sem identidade, mas agora com a identidade de Cristo. Vários tipos de cartazes. Porque o mesmo Jesus de ontem, o mesmo Jesus hoje, o mesmo continua realizando milagres.
e fazendo com que pobres, não num sentido de riqueza, mas pobres de Deus, possam ser enriquecidos nele, com a palavra dele. Então nós somos confortados com a demonstração do poder de Jesus. Ainda hoje, Jesus realiza milagres. Eu não creio que os milagres se cessaram. Eu creio que os milagres foram realizados apontando que Jesus é o Messias, mas ainda hoje ele age com bondade, com misericórdia, com poder, com amor na minha e na sua vida. E ai de nós, se não fosse a graça, a bondade e o milagre de Jesus nas nossas vidas. Vamos ver, naquela mesma hora, olha a resposta de Jesus. Jesus poderia dar uma resposta teológica, uma resposta bíblica, apesar de que ele deu, mas na mesma hora o que Jesus fez? Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Quando você tem um encontro com Jesus, você passa a enxergar, você passa a ver pela ótica espiritual. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Jesus quer que eu e você possamos anunciar o poder que ele realizou nas nossas vidas. Há poder no nome de Jesus. E quarto e último, eu vou pedir o pessoal para colocar: não há nada que Jesus nos leva a escandalizar. Olha que versículo emblemático. Jesus completa assim: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essa resposta de Jesus nos leva a entender que Jesus estava sendo para João, naquele momento de dúvida, um motivo de tropeço. Porque a expectativa dele em relação a Jesus não era atendida. E Jesus fala que o propósito dele não é esse. Quando nós vamos ver no original, nós temos aí, apresentamos primeiro na Nova Almeida atualizada e agora na NVT, nova versão transformadora, e disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. O que isso significa? Eu não sei quantos de vocês, eu acredito que muito pouco, porque isso acontecia muito antigamente, e eu não sou a favor disso, viu, gente? Mas antigamente, muito antigamente, as pessoas capturavam animais e principalmente passarinhos, colocando alpiste, fazendo uma arapuca como se fosse uma pirâmide pequena de madeira, com alguma coisa traçada ali, e colocava uma vareta. Quando o animal pequeno, ou um passarinho, fosse comer o que estava ali debaixo daquela arapuca, esbarrando naquela vareta, a pessoa seria presa, ou melhor, a pessoa seria presa. O animal seria preso, capturado. E essa vareta, em grego, é essa palavra aí. Ofendido, tropeço. E ela no original é escandalozoi, que vem a palavra escândalo. O que isso significa? Que Jesus está dizendo: João, eu jamais quero fazer algo para você ou para qualquer pessoa que venha prejudicar a sua fé, para que venha levantar dúvida em você. O propósito é que você seja cheio de confiança, de certeza, que eu sou Jesus, aquele que cura, aquele que ama, aquele que perdoa. E haverá sim um tempo de julgamento, porque esse mesmo Jesus é juiz. Haverá sim um tempo em que ele voltará não mais no tempo da graça, mas no tempo do acerto de contas.
E nesse momento ainda nós podemos nos arrepender e voltarmos para Ele. João não tinha esse espólio da história da humanidade que nós já temos. Ele esperava já o Jesus que ainda virá. Que ele realizasse o que ele vai fazer nos dias dele. Mas Jesus ainda com graça e com bondade. Ele dá oportunidade para todos nós, para que nós nos arrependemos, para que nós nos voltemos para Ele e recebamos dele perdão dos nossos pecados. O que nós aprendemos com tudo isso? Que João Batista, um grande homem de Deus, dentro da prisão, teve dúvidas. Qual é a prisão que você está passando? Qual é o momento que você está passando que pode levá-lo a dúvidas, a questionar sua fé, a questionar tudo que você aprendeu sobre Jesus? É importante que você saiba que Jesus jamais será para você e para mim um motivo de tropeço. Pelo contrário, Ele é o nosso motivo de confiança. Ele é a nossa razão de viver. E por mais que lutas, por mais que problemas, por mais que dificuldades, por mais que lágrimas apareçam na sua vida, não permita que elas se transformem em dúvidas no sentido de afastar você de Jesus. Quando você tem dúvidas, tudo bem, você é ser humano, mas não permaneça nelas. Volte-se imediatamente para Jesus. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar por você. Orar pela sua vida. A resposta de Jesus foi realizar milagres. Que nesse momento de luta da sua vida, Jesus possa realizar milagres. Provavelmente a sua expectativa não será atendida, mas eu acredito num Jesus que ultrapassa, que vai além. E Ele é tudo que nós precisamos. Ainda que sejamos presos, não é o que nós queremos. E sendo inocentes, Ele é o Deus que traz a presença dEle. Ele é o Deus que derrama da graça dEle. A graça dEle é melhor que a vida. E Ele nos fortalece para enfrentarmos os momentos mais desafiadores. Eu não sei o que você está passando, não sei. Mas eu sei que Jesus enxuga lágrimas. Eu não sei em qual situação você se encontra preso, mas eu acredito que Jesus liberta. Eu não sei qual a enfermidade da sua alma, do seu corpo, do seu físico, mas Ele cura de todas. Eu não sei quais os pecados que têm escravizado você, têm dominado a sua mente, seu corpo, mas a sua mente, seu corpo, seu coração, tudo que você é de Jesus. Eu creio que Ele é a cura. Eu creio que Ele ama você. E eu creio que nesta noite, Ele é o único que pode trazer convicções. É o único que pode responder toda a angústia do seu coração. Ele é o único que pode tirar você da masmorra da dúvida. Ele é o único que pode libertar você do gigante do desespero. O que tem desesperado você? E tem suscitado na sua vida dúvidas? Sabe o que o diabo joga muitas vezes? Mentiras. Quando acontece algo ruim na sua vida, ou uma enfermidade, ou uma perda, o diabo vai dizer o seguinte: está vendo? Você pecou, você está recebendo porque você pecou. Nós recebemos consequências do pecado, mas pagar pelo pecado só um que pagou, e foi alguém sem pecado, foi Jesus.
O Salmo 103:3 vai dizer que Ele cura todas as nossas enfermidades, que perdoa todos os nossos pecados. E ainda no mesmo Salmo 103, verso 10, vai dizer que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ai de nós, se Ele nos tratasse segundo os nossos pecados. Ele tratou Jesus. E a única forma de você se livrar desse julgamento que trata as pessoas segundo os pecados dela, é crendo que Jesus se entregou por você na cruz. É crendo que Ele ressuscitou, aleluia, sem merecermos. Eu sei que muitas coisas vão acontecer na sua vida e na minha vida, para que nós venhamos a desanimar, a duvidar, a entristecer, ficarmos fracos. Mas há alguém que quer ver você sorrindo, há alguém que fortalece você, há alguém que é o motivo, a razão para continuarmos em frente. E esse alguém é Jesus. Não permita